Olá, bem-vindos. Hoje vamos ver como é que podemos instalar o Audacity. E rapidamente vamos criar um podcast para preparar aulas ou para fazer uma pequena animação, um programa de rádio, qualquer coisa do género. Vamos aqui então Audacity. Vamos fazer download. E temos aqui a aplicação. Vamos guardar, eu não vou guardar porque já fiz download. Depois de termos instalado o nosso Audacity, e normalmente porque guardamos num formato mais pequeno, precisamos de fazer download de outra aplicação, por assim dizer, que é a LAM. É uma DLL que nos permite exportar para MP3. Então vamos lá, LAM. Vamos aqui. E vamos procurar alguns, está aqui. E vamos à página de download. E alguns aqui para baixo deve estar, pronto, está aqui. Fazemos novamente download desta aplicação. Fazemos guardar. E depois fazemos executar à semelhança de como fizemos com o Audacity. O Audacity é só fazer next, next, escolher a língua e já está. Instala rapidamente. Ora, depois abrimos uma aplicação assim, parecida com esta, onde tem os botões de gravação, já os tradicionais, para fazer a pausa, reproduzir, parar e gravar. Normalmente a nossa aplicação reconhece o microfone, portanto não temos que mexer muito mais aqui, a não ser que queiram gravar depois em mono ou em estéreo, mas de resto não será necessário mexer. O que é que nós vamos fazer? O exemplo que eu vou dar é importar uma música e depois vamos dividir essa música para no meio podemos dizer alguma coisa e depois concluir com música. Portanto, vamos aqui importar áudio. Vou aqui procurar uma música que quero. O processo de importação normalmente leva sempre um bocadito. Depois, como podem ver, aqui notamos a frequência da música. Posso colocar. Ok. Basicamente, aquilo que eu quero é que a determinada altura, por exemplo, aqui, parece-me um bom momento, que se faça uma quebra desta música para eu depois poder integrar aqui a minha voz. Então vou aqui ao editar, cortar bordas e vou fazer separar e criar novo. O que é que ele fez? Passou aquele bocadinho aqui para baixo. Tá? Portanto, neste momento eu tenho duas faixas separadas. Aquilo que eu vou fazer depois é mover esta faixa daqui um bocadinho mais para a frente, tá? E a partir daqui vou começar a gravar. Portanto, vamos começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor aqui, ele começou a gravar. Vamos verificar o que é que acontece neste MP3, futuro MP3, significa que eu aqui poderia estar a dizer conteúdos da aula, ou poderiam estar os nossos alunos a preparar um programa de rádio e eu estava a gravar. Vou fazer então a paragem. Posso ouvir e vou executar só para vocês ouvirem. Começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor aqui. Ok, como puderam ouvir, ouviram gravar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Ok, agora conforme podemos ver, temos então o nosso primeiro som, a nossa introdução. Depois a parte da gravação, vamos colocar aqui para ouvir. Começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar até do momento onde eu tinha o cursor aqui. Reparem que isto aqui até acabava em tom mais suave, mas eu ainda queria que se desse assim um fade out, ainda para concluir mais baixinho. Vou aqui aos efeitos, faço fade out e ainda
fica então mais baixinho a terminar a introdução da minha voz. Então vamos lá. Começar aqui a gravar este som. Já estou a gravar, ok, ótimo. Começar aqui a gravar este som. Agora ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor. Portanto, vamos aqui acertar esta parte que aqui está. E vamos acertar de que forma? Vamos novamente à ferramenta de ajuste e vamos ajustar com o som cá em baixo. Estão a ver? Parece aquela faixazinha amarela, é o sítio ideal. Ok, então não vamos ouvir tudo desde o início, senão perdemos algum tempo, mas quero-vos só mostrar aqui. Começar aqui a gravar este som, e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o ok. Vamos fazer parar, e aqui vamos novamente retomar então, só para verificarem como é que poderia acontecer o início e o fim desta podcast. A parar. Okay. Pronto, agora o que é que me faltava? Não quero a música toda, iria selecionar então este bocadinho que aqui está. Vou novamente aqui à ferramenta de seleção. A partir daqui parece-me um bom local para apagar. E muitas vezes acontece como aconteceu agora, não apagamos tudo até ao fim, porque a música é muito longa. Então o melhor é voltar a diminuir aqui o zoom, que é para nós vermos. Aqui está bem. Quero também que isto acabe assim mais baixinho ainda do que aquilo que já está. Se calhar até nem vai ser preciso, vamos ver. Parece-me bem. Portanto, o meu som neste momento ficaria assim. Desculpem, temos que ir logo para o início, porque se calhar não dá. Seria o início do podcast. Começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor aqui, ele começou a gravar. Vamos verificar o que é que acontece neste MP3. Futuro MP3 significa que eu aqui poderia estar a dizer conteúdos da aula, ou poderiam estar os nossos alunos a preparar um programa de rádio e eu estava a gravar. Vou fazer então a parar. Pronto, escusa. Mas já. Ok. Vamos gravar isto para MP3. Então vamos fazer exportar. Ok, já está como MP3 e vamos guardar como podcast aula. Ok, vamos colocar aqui, no meu caso pode ser no ambiente de trabalho, e vamos guardar. Sempre que nós guardamos em formato MP3, e neste caso, o que é que acontece? Aparecem-me alguns dados, como o nome do artista, e aqui ele coloca o nome da música que eu tinha no fundo, Fernandes, o nome da faixa, podcast teste, e o resto poderiam o ano, enfim. Esta é a informação que vocês depois podem guardar, não vale a pena estar aqui a perder grande tempo com isto. Ok, já está. Ele diz que serão misturadas, exatamente, portanto é isso que eu quero, que as faixas se misturem. Agora, eu aqui leva algum tempo. Agora, o que é que nós iremos fazer? Quero só relembrar uma coisa. Se eu quiser ainda voltar a editar este som, este podcast, o melhor é guardar o projeto, ok? E o projeto fica guardado como AUP e fica nas músicas e vamos colocar podcast. Se eu mais tarde quiser voltar a editar este projeto, basta abri-lo e tão simples quanto isto, não há problema nenhum. Ok?
Vamos fazer um novo e no novo aquilo que vamos fazer é gravar voz. Vamos apenas fazer um teste neste momento. E o que é que nós queremos fazer? Só para fazer um pequeno teste e imaginem que ao longo daquilo que eu estou a dizer eu gostava de ter uma música de fundo. Ok, agora vamos importar a nossa música de fundo novamente. A outra parece-me bem. Reparem que o comprimento da minha música, do meu MP3 que eu importo, a música que eu importo é muito superior àquilo que eu tenho gravado. Então, acabamos sempre por cortar um bocadinho do MP3. Então, vamos ouvir o que é que daqui sai. Voz. Vamos apenas fazer um teste neste momento. Se calhar, o que é que nós queríamos fazer? Um bocadinho o tom deste MP3 que está por baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar aqui esta ferramenta de envelope para baixar um bocadinho o tom. E voz, vamos apenas fazer um teste. Voz, baixamos, vamos apenas. Ups, reparem o que é que aconteceu. Isto seria útil se eu quisesse criar determinadas faixas, ou seja, zonas de som mais baixo. Não quero neste momento, só quero mesmo baixar a totalidade do som. Voz, vamos apenas fazer um teste neste momento. E o que é voz? Vamos apenas. Pronto. Agora, o que é que faria novamente? Isto estava pronto. Poderia fazer novamente ficheiros, exportar para MP3. Portanto, espero que tenham gostado e que seja útil para o desenvolvimento do vosso trabalho. Até breve.
Começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor aqui. Começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor aqui. Começar aqui a gravar este som e ele começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o a parar.
Começar aqui a gravar este som e ele começa a gravar a partir do momento onde eu tinha o cursor aqui, ele começou a gravar. Vamos verificar o que é que acontece neste MP3. Futuro MP3 significa que eu aqui poderia estar a dizer conteúdos da aula, ou poderiam estar os nossos alunos a preparar um programa de rádio e eu estava a gravar. Vou fazer então a parada. Voz. Vamos apenas fazer um teste neste momento. E o que é que nós queremos fazer? Voz. Vamos apenas fazer um teste. Voz. Vamos apenas voz. Vamos apenas fazer um teste neste momento. E o que é que voz? Vamos apenas
Música